Boa noite a todos, bem-vindos à nossa palestra, palestra 2 de quinta-feira. E hoje o nosso palestrante é o professor Tiago Rocha dos Santos Matias. Ele possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, obtendo seu título em 2009. Ele também é mestre e doutor em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela mesma universidade, a UFRJ. Ele tem experiência na área de engenharia química, com ênfase em engenharia bioquímica, e atualmente ele é professor de tecnologia das fermentações, microbiologia industrial e processos bioquímicos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco, e a palavra é sua agora. Boa palestra. Obrigado, agradeço ao convite. Eu não estou vendo nada, só estou vendo o meu slide. Tenho que registrar, né, que esse momento é muito delicado, né, e é uma grande frustração ter que participar, que os nossos eventos estejam sendo desse jeito, né, mas é o que tem por enquanto. A gente vai fazendo, mas é difícil, tá? Para a gente que está do lado de cá também lidar com isso, está sendo bem delicado. Então, e aí perde um pouco da interação, né, mas eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouco desse conteúdo, né, que foi conversado previamente, e aí, no final, né, vocês vão anotando, fazendo seus comentários, e no final a gente tenta responder, tá? E eu sei que é uma Semana da Química de uma universidade de importância, né, que é a UFRJ, que também foi minha origem aí da segunda formação, porque eu já sou técnico, né, de outra instituição, também federal, e eu não posso deixar de prezar, né, esse é um papel, né, de educador, né, de professor, que a gente tem que sempre, tá, lutar pela educação e pela ciência pública, gratuitas, né, e de qualidade. Eu acho que os motivos vocês já sabem bem porque, já estão bem claros no nosso dia a dia, mas levem isso como um dever de casa mesmo, porque vocês estão tendo uma formação de excelência, numa faculdade de excelência, né? Então a gente tem que lutar por isso sempre para evitar retrocessos, né? E tentar andar mais para frente um pouquinho. Então nunca se esqueçam disso. Agora, porque eu já dei o meu recado, a gente pode voltar. Eu vou tentar falar um pouco sobre tipos e estilos de cerveja, né? E em torno dos parâmetros, né? O que é medido ali e como é que a gente chega lá. A questão eu sou um engenheiro de processo, né, basicamente. Eu não sou um sommelier de cerveja, tá? Então, a gente tenta chegar nos tipos de estilos que existem, mexendo, né, em variáveis, né, do processo. E aí a gente altera esses parâmetros, sejam matérias-primas, seja condições de processo, ou a própria levedura, e aí a gente vai obtendo diferentes, né, classificações de cerveja, tá? Então, pode ser que eu não saiba atender todas as dúvidas que venham, principalmente se for muito detalhada sobre estilo, mas estilos são coisas bem, bem detalhadas na internet, né? Eu quero mais que vocês entendam o mecanismo de como alterar uma cerveja, de como atingir, né, os estilos ou o tipo que a gente deseja, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa primeiro definir o que é cerveja. A cerveja, cada país vai ter sua legislação. A do Brasil, inclusive, recentemente foi alterada, né, foi ajustada. Mas a cerveja é a bebida fermentada, que é obtida majoritariamente, tá, a partir do mosto, que tem água, malte de cevada e lúpulo, tá? Por ação de uma levedura cervejeira, que a gente chama levedura cervejeira, é uma levedura de fermentação alcoólica, tá? Como qualquer outra fermentação alcoólica que exista. Só que legislações permitem ainda, né, a introdução de adjuntos e o uso de aditivos, né, e coadjuvantes de tecnologia, né, para auxiliar nesse processo. E o processo cervejeiro, de uma forma bem, bem sucinta, tá, já que não é o foco da palestra, essa água ela pode ser tratada ou pré-tratada, né, já ser adquirida, né, na forma própria, ou pode ser tratada na própria cervejaria. Ela é misturada com esse cereal, que tem um poder enzimático devido à malteação, e aí vem o aquecimento e a hidrólise de várias macromoléculas que existem nesse material, né, para poder
para que sejam gerados os açúcares fermentescíveis no mosto, né? Essa etapa a gente chama de mostura, né? Depois da mostura, eu preciso tirar o bagaço, que é o que sobra desse cereal, né? A parte sólida, a fração sólida que não é hidrolisada. E aí é a clarificação, né, desse mosto. E aí depois essa parte líquida, que é o mosto doce, que a gente chama, porque os carboidratos foram hidrolisados a açúcares, né, pequenos, eles vão para a cocção, que é onde ocorre a fervura do mosto com a adição de lúpulo, né, que é um ingrediente obrigatório, né, nas cervejas, tá? Depois esse mosto, agora o mosto chamado mosto amargo, ele passa por uma etapa de resfriamento e aí ele recebe o inóculo, que é a nossa levedura, né, que vai fazer de fato a cerveja, né? A gente prepara o mosto para a levedura fazer a cerveja e ocorre ali a fermentação alcoólica, a gente dá as condições para que essa levedura libere CO2, etanol e muitos outros subprodutos, né, além de se reproduzir também ali nesse meio, tá? Esse inóculo, depois ele é separado, né? E eu tenho etapas de clarificação dessa bebida, se necessário, né? Dependendo do porte da empresa e do interesse também do produto final. Etapas de clarificação, estabilização microbiológica e estabilização coloidal também. E aí eu tenho o envase, né? Eu falei de uma forma bem resumida, porque é uma palestra de 1 hora e a gente pode falar dias e dias sobre esse processo, tá? Mas então, para começar, a gente precisa entender que vocês ouvem vários tipos de cerveja. Quando vocês vão em bares, né, ainda mais esses assim, mais especiais, com uma carta, né, de cervejas artesanais, a gente costuma ter uma lista, né, de dezenas de rótulos de cerveja. Só que são muitos estilos de cerveja. Mas são 2 grandes tipos, né? Então, as cervejas são divididas em apenas 2 grandes tipos. Na verdade, 3, tá? O terceiro é o que a gente chama de fermentação espontânea, né? Que é aquela fermentação que a gente não inocula o micro-organismo selecionado. Ele vem da natureza, né? Ele vem do processo mesmo, da matéria-prima, e essa fermentação é espontânea. Cervejas de fermentação espontânea são muito interessantes, também tem um apelo forte, só que elas não são reprodutíveis, né? Você bebe uma bebida por safra, porque você nunca consegue reproduzir aquela condição ali. Vocês continuam me ouvindo bem? Porque eu estou ficando surdo com os 2 fones, eu vou ficar só com um. Então, são 3 tipos de cerveja. A cerveja do tipo ale, a cerveja do tipo lager e a cerveja do tipo, né, espontânea, né, que pode ser alambique, por exemplo, tá? A cerveja do tipo ale do alemão quer dizer topo, né? Então, para a gente traduz aqui, na maioria dos lugares, como alta fermentação, ou fermentação de topo. E lager, do alemão, quer dizer fundo, né? Então, a gente traduz como baixa fermentação ou fermentação de fundo. Então, todos os outros estilos de cerveja vão variar dentro desses tipos, tá? Ok? Desses 2 tipos que são os majoritários, tá? Os maiores. Quem é que define se uma cerveja é do tipo ale ou se é uma cerveja do tipo lager, né? Além de todas as características sensoriais que vão ser geradas em consequência, quem define isso é a levedura que foi utilizada, tá? A gente tem o gênero, né, Saccharomyces, né? Ele é o gênero mais usado para fermentações alcoólicas, né? Um dos mais comumente usados. Saccharomyces é a queridinha da biotecnologia industrial, né? Ela foi da biotecnologia ciência também, porque ela foi o primeiro micro-organismo, né, a ser sequenciado. Tem todo um modelo, né, de genética, de engenharia genética. É muito estudada, amplamente estudada. Saccharomyces quer dizer saca, do latim, quer dizer açúcar, e myces quer dizer fungo, né? Então, é o fungo do açúcar. E a espécie Cerevisia, né, quer dizer força do grão. Então, Saccharomyces é o fungo, né, do açúcar e que tem a ver com a força do grão. Então, era típico mesmo de regiões de produção de cereais, tá? A levedura de alta fermentação, ela, né, comumente já era chamada de Saccharomyces cerevisiae, tá? E por que a gente chama ela de alta fermentação? Ela tolera com boa resposta, tá, sensorial, temperaturas mais altas de processo, que podem ir até 25 graus, né? Ou seja, eu posso aumentar a temperatura do processo
e elas vão ter atividade sem se estressarem, elas vão liberar produtos e subprodutos que são agradáveis para a nossa bebida, né? Não vão estragar sensorialmente a bebida, tá? E aí, como ela tolera, né, essas condições um pouco mais elevadas de temperatura, elas também têm uma atividade um pouco mais rápida. E aí elas se reproduzem muito, muito rapidamente, né? E quando elas se reproduzem, as leveduras elas se reproduzem por gemulação, né? Talvez vocês tenham já visto lá microbiologia, ou quem não fez, aquela célulazinha de levedura, ela vai gerando um broto, né? E esse broto vai criando material celular, vai passando material celular, chega uma hora que ele fica independente e se solta da célula-mãe, tá? Só que quando isso acontece de forma muito rápida, né, no processo fermentativo, pode ser que esse broto nem se solte da célula-mãe e já comece a ter um broto, né? Então, a mãe vira avó ainda ali ligada, né, na célula-filha. Então, você vai tendo o que a gente chama de pseudo-hifa. É um pseudofilamento, porque a levedura não é um fungo filamentoso. Mas como eles ficam grudadinhos um na outra, eles formam um pseudofilamento. Como a atividade de fermentação é muito intensa, tem muito CO2 saindo, né? E aí esse CO2 arrasta esse material para o topo do reator. E aí eles ficam lá na espuma, eles ficam bem lá no alto mesmo, né? Por isso que a gente chama fermentação de topo ou de alta, né? Fermentação, tá? É uma fermentação rápida e com uma resposta sensorial muito variada e muito agradável. São aromas mais frutados, são aromas mais florais, né? Você consegue, com alterações de grau de fermentação, né? De grau de temperatura mesmo, de fermentação, você consegue atingir toques de, né? Às vezes é um toque de canela, toque de banana, toque de alguma coisa que nesse caso é um direcionamento metabólico, né? Pela ação pelo controle, né, da temperatura. A levedura de baixa fermentação, antigamente, ela era bem estabelecida como Saccharomyces uvarum, ou seja, o mesmo gênero, mas uma espécie diferente. Hoje em dia tem uma certa divergência, porque depois do sequenciamento genético, acreditam que, sequencialmente, elas são muito parecidas, então elas seriam da mesma espécie. O que mudaria seria só a cepa, né? Essas mudanças elas são muito, muito bruscas, né? Por isso que alguns alegam que é outra espécie, não é outra espécie, é muito diferente. Mas, hoje em dia, muitas linhas estão indo para tendências de não, é a mesma espécie, só está mudando a cepa. Então, alguns livros já mais modernos já chamam Saccharomyces cerevisiae de baixa fermentação ou Saccharomyces cerevisiae de alta fermentação, tá? E também já foi, antes de ser o Varum, já era, né, chamada de Carlsbergensis, né? A de baixa fermentação, ela não se dá bem com temperaturas mais altas, ela se estressa, ela libera subprodutos desagradáveis, né? A fermentação pode até ocorrer mais rápido, mas não vai ser legal, não vai ser agradável, vai ser um sabor, um aroma desagradável, né? A levedura está estressada. Então, ela trabalha melhor em temperaturas mais lentas, ela tem atividade mais lenta, ela gosta de fazer as coisas mais devagar. Então, ela libera a célula e a célula vai embora, libera outra, e ela vai crescendo, vai crescendo. E essa massa, ela é mais pesada mesmo, mais densa, e a tendência é que fique, ainda que durante a fermentação, mais para o fundo do reator, tá? Por isso que chama baixa fermentação. Então, são esses dois fatores, esse fator, né, na verdade, um só, o tipo de levedura que vai definir as duas grandes famílias de cerveja que a gente tem. A alta fermentação, ale, ou baixa fermentação, que é lager, tá? Olha só que diferença, né, morfológica, né? Essa aqui, né, um comportamento bem, né, ordenado, né, que é a lager, né, que é a de fundo, e essa aqui já mais alvoroçada, né, que é a de alta fermentação. Né? E como é que a gente escolhe a cepa? São muitos parâmetros, né? A gente tem que saber qual é o mosto que a gente tem, né? E qual é a cerveja que a gente quer obter. Não é fácil escolher uma cepa, né? Ainda mais que quando a gente tem grandes produtores, né? Os grandes produtores eles têm o próprio laboratório, né? E aí eles têm a cepa deles como um segredo industrial, não a espécie, porque todo mundo sabe o que tem ali, né? Todo mundo conhece, você, né, você conhecia hoje, você sabe tudo o que acontece, mas
a cepa é deles. Como eles aclimataram essa levedura, como eles trataram, de onde foi a origem, né? Como eles fazem o acondicionamento, tudo isso vai influenciar, né, na coisa. Então, quando eu não sou um grande produtor, que eu não tenho laboratório, a gente compra cepas na internet, né? Ou vai ali numa loja que venda e compra de algum produtor de cepas. A pessoa, né, fez o negócio dela vendendo fermentos, né, para fermentação, né, alcoólica. Só que aquela condição, quando você compra, ela é descrita para a condição que ela foi testada. Quando você muda o mosto, quando você muda, né, o malte, quando você muda a temperatura, tudo isso vai influenciar. Então, é comum também que você compre e já diga quais características, em quais condições, né? Então, tudo isso influencia uma cerveja. E aí também um fator interessante é se o fermento é zero ou se ele é reutilizado, né? Porque a levedura se reproduz e é comum que a gente pegue essa massa de levedura e leve, né, para os reatores para fazer uma nova fermentação. E dá uma certa diferença. Dizem, né, os estudos que as melhores qualidades de uma fermentação vêm em torno da terceira e quarta geração, né, de uma levedura. A partir daí já começa a decair também, tá? Qual a origem geográfica dessa cepa, né? Qual a matéria-prima de onde ela foi isolada, tudo isso influencia com a capacidade floculante, ou seja, escolher uma cepa, ainda que eu escolha se eu quero alta ou baixa fermentação, depois eu tenho que escolher a cepa para saber qual característica da bebida que eu tenho, né? Então, por exemplo, leveduras de alta fermentação costumam ter, né, uma fermentação mais variada, né? Aromas fenólicos, aromas esterificados, aromas frutados, né? E já a de baixa fermentação costuma ser uma coisa mais maltada, quem costuma prevalecer é o malte, né? É uma fermentação mais seca, uma fermentação mais rígida, né? Menos ampla, numa variedade de subprodutos que é gerado, tá? Por uma questão mesmo de estresse, principalmente da temperatura em que ocorre, tá? Então, é interessante quando você vai em alguma cervejaria pequena, né, onde você tem mais acesso, você fala com o cervejeiro, você tem acesso aos reatores com mais facilidade. Se você der sorte de chegar lá no dia que está fermentando um reator, uma cerveja de alta fermentação e um reator de baixa fermentação, é impressionante a diferença, né? Quando abre, né, a válvula do reator para você sentir o aroma, para você ver aquela fermentação tumultuosa, é muito, muito mais tumultuosa na alta fermentação, né? Então, é super interessante essa diferença mesmo, tá, que a gente observa. E não é só processual, né? É uma diferença também numa questão sensorial, né? No produto final que é gerado, tá? E aí, quando a gente vai lá, né, achar os nossos fermentos, né, várias marcas, né, eu botei aqui uma qualquer, você já vê quem é, né? Olha lá, de onde vem Saccharomyces cerevisiae da Alemanha, essa do Reino Unido, né? Essa aqui, por exemplo, é boa para cervejas de trigo, né? Essa aqui é clássica para cervejas do tipo ale, né? Então, você vê qual é a combinação do seu mosto, o que você preparou, né? Olha aqui, por exemplo, ele te dá vários tipos de cerveja que combinaria, que poderiam ser geradas, né? Blonde ale, né? E aí vai. Ou seja, você precisa sempre pegar essa referência e tentar seguir o máximo possível, né, da condição para obter uma cerveja mais parecida, né? Então, se a gente falou já dos tipos, que são os dois grandes tipos, o que é que muda para a gente ter tantos estilos de cerveja, né? E como que a gente faz isso, na verdade? A gente varia tipos de malte, e aí vem do processo de maltagem, principalmente, embora também tenha a variedade do malte, tá? Tipos de lúpulo, né? E aí a variedade, né, desse vegetal. Qual adjunto a gente está utilizando? Variações nos parâmetros de processo que vão gerar alterações nos parâmetros de qualidade do produto, tá? Ou do mosto, ou do produto final. Quais são os parâmetros que a gente mais vê por aí nesse mundo cervejeiro, né? Muito comum na indústria e hoje muito comum na literatura caseira, né? Que a gente encontra na internet. O grau-plato e o extrato, né? Grau-plato, ele é o percentual de sólidos solúveis que tem numa solução que foi nesse percentual que foi extraído de uma matéria-prima, tá? Que é o que difere do grau Brix, que talvez vocês já tenham ouvido falar. O grau Brix, o material já é solúvel, por exemplo, a cana, o abacaxi, a uva, né?
os açúcares já são fermentescíveis e solúveis. Eu só prensei na água e já tenho o material ali. No grau plato, esse material ele tem que ser extraído, porque antes eu tinha um polissacarídeo que foi hidrolisado e depois eu fiz esse processo extrativo, tá? Para separar. E aí a gente chama extrato ou grau plato, tá? O grau plato ele é medido, né, comumente, né, com um densímetro, e aí eu preciso de tabelas de correlação com a densidade, tá? Ou o densímetro já tem a tabela mesmo de grau plato, também é comum, tá? Ou ele é medido com um refratômetro. Esse densímetro ele é comumente chamado de sacarímetro, tá? Por causa da origem mesmo ele foi calibrado, né, para soluções de sacarose, quando ele é um sacarímetro. E aqui o refratômetro, onde ele vai medir o índice de refração da luz, né, de uma solução, né, que tem material dissolvido. E esse índice de refração da luz, ele tem também uma correlação com o teor de sólidos dissolvidos, que aí o grau Brix ou o grau Plato só difere conceitualmente, tá? Mas se eu fizer uma medida, é o percentual de sólidos que tem ali, tá? Então, esses são produtos que também facilmente, já hoje em dia, muito acessíveis na internet, antigamente que era difícil. E aí você obtém o grau Plato ou extrato, que a gente chama, né? Vocês também vão ver, original, né? Densidade original ou gravidade original, né? Ou final, dependendo se eu estou no final no mosto ou no final da fermentação, né? A densidade, na verdade, a original gravity, é a densidade que é medida e que depois é correlacionada com o grau Plato. Aí depende muito da experiência da pessoa, né? Eu acho muito difícil trabalhar com números de densidade, porque as variações são lá milionésima casa, sei lá, é longe. Estatisticamente é difícil. Tá? O grau Plato não, é um número. Caiu de 20 graus Plato para 12 graus Plato, ponto. É mais prático, tá? Mas eles se correlacionam empiricamente através de tabelas ou de formulinhas, tá? Então, querem dizer a mesma coisa, tá? Agora, esse extrato, ou grau Plato, ou a densidade, elas são do mosto inicial, do mosto que vai começar a fermentação, né? Que a gente chama mosto de apronte, ou do inglês vem original, né? Gravity, tá? E depois de fermentado, a gente também tem que ver para eu saber quanto sobrou de açúcar ali, quanto foi consumido durante o processo, né? Para fazer as contas, né, de rendimento e eficiência da fermentação. E para saber quanto tem de açúcar e de extrato ali nessa cerveja, para saber se ela é uma cerveja doce, se ela é uma cerveja seca, né? Qual é o interesse da minha bebida, né? Então, todos esses parâmetros aqui, eles já vão dizer, mais ou menos, dar uma direcionada em estilos de cerveja, tá? Se eu quero teor alcoólico alto, por exemplo, eu preciso de um grau Plato inicial, ou um original gravity alto, né? Se eu quero uma cerveja mais adocicada no final, eu não posso consumir todo o açúcar, então o grau Plato final também não pode ser tão baixo, né? Então, são alguns direcionamentos, né, que a gente vai dando. Aparente, vocês também vão ver muito ou na indústria ou no artesanal, porque quando eu tenho, são medidas de físicas, né? Ou de densidade, ou de índice de refração. Quando eu tenho solução de água e açúcares, né? E outros sólidos, né? De proteínas, de minerais, mas em pouca quantidade, proporção, eu tenho isso. Mas quando eu tenho o álcool da fermentação, ele também interfere. E aí não é justo eu dizer que essa interferência é só do açúcar, né? Então, eu tenho que considerar que tem um álcool ali, tá? E aí a gente chama extrato aparente, porque em casa é mais difícil da gente tirar o álcool, os pequenos, né? Os grandes conseguem, né? Vou para o laboratório, destila, tira o álcool e vê o extrato final sem álcool, né? Ou mede quanto tem de álcool e faz a continha, tá? Então é comum que a gente veja também extrato aparente, né? Ao invés de extrato final, porque na verdade é a mesma coisa, só que o aparente está considerando que eu tenho álcool ainda naquele meio, tá? Um outro parâmetro importante é a cor, que pode ser dada por, né, Standard Reference Method ou European Brewery Convention, tá? Que são as unidades de cor mais utilizadas. O teor alcoólico da bebida, né, que ele é dado em percentual volume, né, álcool por volume, tá? Ou grau Gay-Lussac,
é uma linguagem muito da indústria, né? Grau Gay-Lussac, que é o percentual, volume por volume de etanol, né? E o IBU, ou algumas vezes a gente só vê BU, né? Sem o izinho, que é International Bitterness Units, que é a Unidade Internacional de Amargor, né? Que vem de alguma medida do lúpulo, tá? Então, como a gente falou aqui, o extrato, densidade e teor alcoólico podem ser aproximados, né, por medidas físicas mesmo, com um decímetro ou com um refratômetro, né? A cor da bebida, existem outros métodos espectrofotométricos também, mas facilmente em casa a gente consegue fazer isso com colorímetros de bancada, de comparação, né? Tem uma rodinha de comparação e na verdade, um colorímetro pode ter mais de uma rodinha, na verdade, tá? De faixas de cores, e você coloca a sua amostra ali dentro, e aí você vai comparando visualmente mesmo, tá no olho. Tem uns que são duplos, e aí você consegue ver até o meio termo, né? Você coloca uma rodinha de um lado, uma rodinha do outro, e você vê se tá, né, 18, 19 ou 18,5. Você dá um número ali, né? É uma faixa, tá? Essa é a medida de cor para uma cerveja. O IBU, ele é a medida internacional de amargor, né, da cerveja, que é uma característica da bebida, né? Aqui no Brasil a gente passou uma época sem beber cervejas amargas, porque a gente era doutrinado, né, pelas grandes cervejarias, e que era a nossa cultura, tá? Mas isso foi mudando, né? A globalização, as pessoas iam para fora, o mercado foi se abrindo, e cervejas diferentes foram chegando, e isso foi trazendo uma característica que foi se mostrando interessante para muitos consumidores, né? Então, se fala bastante hoje, né, em IBU. Alguns não gostam mesmo, mas muitos gostam. E de onde vem? Isso vem sempre, quase sempre do lúpulo, né? Eu tenho outras características do mosto, tipo fenólicos do malte, né, que podem dar um amargor, mas é majoritariamente do lúpulo, né? Aí depende de qual é o tipo de lúpulo, será um lúpulo de amargor ou de aroma, né? E o teor de alfa-ácidos que tem nesse lúpulo. Mais para frente eu vou falar de lúpulo e a gente explica direitinho. E qual é a isomerização que acontece? Porque esses alfa-ácidos, que são os responsáveis pelo amargor, beta-ácidos também são, mas majoritariamente é o alfa-ácido, eles não são solúveis em água, eles só solubilizam depois de isomerizados. E eles isomerizam a quente. Então é por isso que o lúpulo é adicionado na cocção, né? Para pegar aquele tempo ali. E aí depende da quantidade que é adicionada, de qual é a eficiência dessa isomerização, né? Qual o tempo que ele fica ali naquela fervura, tá? E de vários outros parâmetros do mosto que vão interferir naquele sabor, né? Pode ser que quimicamente você meça algum IBU, mas que sensorialmente ele seja interferido, né? Por outros atributos, outros aspectos sensoriais, tá? Então, se a gente falar das matérias-primas, né? Água, cevada, lúpulo e adjuntos. Como que a gente mexe nas características de uma cerveja para chegar em diferentes cores, diferentes estilos, diferentes extratos, diferentes texturas, né? Diferentes de formação de espuma, estabilidade de espuma, muitas coisas vão estar aí, tá? Então, o grau plato do mosto inicial, né? Ou seja, qual é a proporção água e cereal que eu coloco ali? Ainda que eu tenha uma cerveja puro malte, eu posso direcionar muito em função do teor de cereal que eu adiciono na água, né? Qual é o extrato inicial, que a gente chama de extrato primitivo, né, desse mosto. Então, vocês podem pegar várias cervejas puro malte e elas podem ter diferentes tonalidades de cor, né? E todas são puro malte, tá? Ainda que também possa ter uma diferença do tipo de malte adicionado, tá? Mas se for uma Pilsen clássica, uma lager, uma lager tipo Pilsen clássica, né? Isso também vai direcionar, tá? E aí, qual é o tipo de malte que a gente usa, né? Porque o malte, ele é produzido, hoje já fora das cervejarias, né? A gente tem as maltarias, são 3 etapas, né? A maceração, a germinação e a secagem, porque a malteação é a germinação controlada desse grão, tá? De qualquer grão, né? Não só da cevada. E aí, se eu germinei, eu preciso interromper. Eu parei, não quero mais que você cresça. E aí a gente faz a secagem do grão. A secagem mais branda, né? Ela é a que vai gerar um malte mais clarinho, mas também um malte mais rico em nutrientes ativos, né? Disponíveis, e em aparato enzimático, tá? Conforme eu vou aumentando a intensidade da secagem, até mesmo da torra, né? Até chegar à torra, a gente vai perdendo matéria orgânica, né? Que vai caramelizando, que vai
complexando açúcares com os aminoácidos, né, as reações de Maillard, tá? Mas vai perdendo também poder enzimático, tá? Então, esse malte base aqui, ele é sempre utilizado, ainda que as cervejas sejam escuras, tá? Porque é ele que é rico em substratos fermentescíveis e rico em enzimas, né? Para poder serem hidrolizadas, para poder hidrolisar, né, essas macromoléculas que vão fermentar. Então, eu consigo fazer várias misturas de malte diferentes, né? E essas torres de malte conseguem chegar em vários tons, vários toques, toque de café, toque de cereal torrado mesmo, toque de pão, toque de chocolate, né? Então, com essa secagem do malte, a gente consegue fazer uma grande variação aí de cores, sabores e aroma, tá? Majoritariamente pelas reações de caramelização e reações de Maillard que vão acontecer aqui, tá? Nesse cereal. Tipos de malte, aí, desculpa, porque eu tive um probleminha hoje, mas se vocês entrarem na internet, é muito fácil de vocês acharem qualquer site, tá? De venda de produtos, né? Na maltaria agrária, por exemplo, você vê qual é o malte, né? O Pilsen e o Pale Ale são os maltes bases mais utilizados, né? E o restante são variações que dão cor, que dão toque, lá, maltes defumados, maltes escuros, maltes torrados, né? E outros cereais também, centeio, trigo e aveia. Ou seja, é uma variedade enorme, tá? de tipos de malte. E, mais do que isso, é uma variedade enorme, de formulações que vocês podem ter. Algumas cervejas misturam 4, 5 tipos de malte, né? Para poder chegar num sabor extremamente complexo, né? Num aroma, né? Numa cor perfeita, né? Então, todas essas combinações são possíveis. Essa cerveja ela pode ser puro malte ou pode ser com adjuntos. Isso influencia totalmente, tá? Classicamente, aqui no Brasil, a gente entende o adjunto, né? A gente vê o adjunto como um vilão, e não deveria ser, né? O adjunto ele vem para solucionar um problema, né? E não necessariamente de custo, né? Pessoas que não gostavam de cervejas muito, muito fortes, né? Muito, muito pesadas, gostavam de cervejas mais leves um pouquinho, né? Mais light, e aí surgiu a introdução, por exemplo, de arroz como adjunto, né? A ideia não era baratear custo, a ideia era alcançar um novo público, né? Talvez ao longo do tempo essa ideia tenha se perdido e você tenha realmente focado muitos adjuntos só para baratear custo, tá? Mas os adjuntos têm, né? Eu tenho adjuntos nobres, como cevada não maltada, como trigo, né? Cervejas de trigo são muito nobres. Com aveia, tem cervejas com 3 cereais, né? Tem muita, né? Uma variedade enorme. Então, mas isso influencia totalmente em qual cerveja que você vai chegar, qual a cor, qual a textura, qual o conjunto, né, de flavor, né, que vai ser gerado ali. E os adjuntos mais comuns que a gente tem, arroz, milho, né, e os nobres a gente tem aveia e trigo, tá? E hoje em dia a gente tem ainda os xaropes, né? Quase não se usa mais arroz e milho, por exemplo. Você usa os xaropes de maltose que são obtidos, né, desses adjuntos, tá? E aí você vai mudando, você vai alterando a cor, o extrato primitivo, o teor, né, a textura, várias outras características, e aí você vai mudando a classificação. As nossas cervejas hoje não são mais, tá escrito Pilsen, mas elas basicamente não são mais Pilsen, né? São cervejas American Light Lager, né? Porque já foram totalmente saídas desse padrão Pilsen, tá? E os adjuntos vão trazer principalmente essas influências, tá? Ou diluir o mosto, ou enriquecer o mosto. Depende de como eu quero usar, tá? Esse adjunto, depende de qual é o objetivo final ali. Se eu quero fazer um mosto mais nobre, eu vou usar um adjunto mais nobre, e aí eu, por exemplo, mudo a classificação da minha bebida, né? Hoje em dia, a legislação no Brasil até mudou, né? Que tinha uma limitação de quanto eu poderia usar de adjunto. Hoje não tem, né? Então, permitiu que muitas cervejas pudessem ser chamadas de cervejas, muitas bebidas, né? Por exemplo, cerveja de trigo tinha que ser escrito cerveja de trigo, né? Por uma questão de padrão de identidade e qualidade, né? Dos alimentos, né? Mas então os adjuntos podem ser usados e vão trazer várias influências, tá? E o lúpulo,
né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E o lúpulo, ele é uma plantinha, né? Que é rica, né? Em óleos essenciais, né? Que vão dar aroma para a bebida e resinas amargas. E tem uma variedade enorme, né? De plantas, né? Que vão trazer características diferentes, toques diferentes, né? Às vezes toque mais cítrico, às vezes um amargor mais severo, outros um amargor mais suave, outros são mais aromáticos, outros são menos aromáticos, né? Então, qual é o lúpulo que eu escolhi, se é de aroma ou de amargor? Qual a quantidade de lúpulo que foi adicionada e qual a forma também, tá? Porque se é pellet, é a flor mesmo, in natura, ou é extrato de lúpulo já, né? Tudo isso acontece. E qual o momento, né? Eu vou adicionar no início da fervura. E quanto tempo tem essa fervura, né? Eu vou adicionar no meio também, ou vou adicionar no final quanto, né? Porque aí no final é um lúpulo mais aromático e no início ou no meio são os lúpulos de amargor, né? Para poder isomerizar os alfa-ácidos, né? E eles também vão interferir na coagulação proteica. Se eu tenho um mosto muito proteico, eu vou ter muita coagulação com o lúpulo, porque são muitos taninos, né? Muitos ácidos fenólicos que vão coagular com proteínas, principalmente no calor, e vou perder, ou seja, eu vou estar tirando desse mosto poder de amargor, né? Então, tudo isso tem que estar sendo levado em conta, tá? E a variedade de lúpulo é a mesma coisa. Vocês entram aqui na internet e com muita facilidade vocês conseguem achar os tipos de lúpulo que são mais vendidos, né, e mais usados. Você pode comprar e ver qual característica que você quer, né? Lúpulo tipo citra, tipo sais, né? Ou seja, você vê qual é a característica que combina com o que você espera, né? É interessante, né? A hora quando a gente via quando você vê na indústria e tal, é quando é separado, né? Tem o cervejeiro do processo e tem o sommelier. E eles têm que chegar num acordo, né? O que eles querem. O sommelier fala o que se espera e o cara do processo tem que dar um jeito, né? Tipo, não, calma aí, é assim que a gente tem que fazer então. E ir ajustando, né? As matérias-primas, os parâmetros do processo, e vão se ajustando até chegar numa formulação final, tá? Então, é uma variedade enorme, né, de lúpulos, tá? Eu escolhi, não deu tempo mesmo, mas também não adianta a gente ficar falando dessas variedades, porque essas estão de fácil acesso na internet. Eu quero mais é que vocês vejam como isso é feito, tá? Então, se o malte e o lúpulo influenciam, eu também vou ter uma influência da cepa. Ainda que eu defina quem é, né, se é de alta ou de baixa fermentação, depois que eu escolhi isso, eu tenho que escolher qual a cepa me interessa, tá? A que combina mais com trigo, a que combina mais com malte tal, a que vai dar um aroma mais frutado, né? Então, a escolha da cepa, ela também vai ter, e é fácil acesso na internet também, tá? Você coloca assim, cepas de levedura cervejeira, aquele site mesmo, né? Ele mostra, né, qual é só porque eu estou falando, não estou achando nenhuma aqui, né? Só está explicando o que é. Mas você acha, aquele site lá que estava lá, Lamandia, né? Ele mostra tudo, né? Tem um catálogo, e aí você vê qual a característica, né? Qual o tipo de cerveja que combina. E aí você consegue escolher, né? Em função do estilo de cerveja que você quer, tá? No processo, quais são, né? Além da matéria-prima, o que muda no processo para eu alterar características da cerveja? Moagem, né? Se a moagem é seca ou se a moagem é úmida, se a moagem é um moinho de moagem fina ou moagem grossa, se é um moinho martelo, se é um moinho de rolo, se é um moinho de disco, né? São vários instrumentos, né, de engenharia de pequeno porte também, não tem problema que seja, mas são aparatos de engenharia, né, equipamentos, e que vão influenciar a forma como essa moagem é feita e vão influenciar, obviamente, a extração desses compostos, tá? E na mostura, que o processo da cerveja é muito diferente de muitos outros processos,
Porque geralmente a gente diz que a fermentação é o coração, mas a gente tem ainda um coração de preparo do mosto que é muito, muito importante na cervejaria, que é a mostura. Na verdade, a abraçagem, né, que engloba mostura, clarificação e cocção. Porque você pode mexer uma infinidade de parâmetros para chegar em condições completamente diferentes. A gente pode ter a mesma formulação de matéria-prima e ter uma cerveja completamente diferente conforme a gente altera temperatura e tempo, né? Na mostura, por exemplo. Eu dou atenção para quais enzimas desse malte atuarem, ou eu não dou atenção para essas enzimas atuarem, né? É muito comum nas indústrias grandes que que essas rampas aqui proteolíticas, né, 45, 52, 55, varia, tá, gente? São faixas. Isso aqui é um exemplo genérico, né? Que elas não existam, que você faça uma rampa só de aquecimento. Hoje em dia, com o advento dos xaropes de maltose, é comum que nem as rampas de amilase existam mais. Você faz um aquecimento só de 10 até 78, numa rampa só e completa o restante com xarope de maltose. E aí, beleza. Mas isso altera absurdamente. Se eu quero uma cerveja mais alcoólica, né? E aí vai definir o estilo que eu quero, vai definir a faixa de teor alcoólico. Eu tenho que saber quanto que a minha beta-amilase tem que atuar, porque a beta-amilase é que vai liberar os açúcares fermentescíveis majoritariamente, né? A alfa-amilase um pouquinho também, mas a beta-amilase é que vai liberar maltose, né, em quantidade. Se eu quero uma cerveja com mais textura, com uma espuma, né, com um creme, né, mais denso, mais estável, eu preciso que as proteases atuem também, né? Eu preciso que as proteases atuem também para a levedura ter uma atividade boa, né, durante a etapa de fermentação, né? Então, eu posso fazer infinitas rampas, né, e tempos diferentes. Aqui, por exemplo, 62 graus, se eu quiser uma cerveja sem álcool, por exemplo, cerveja sem álcool, hoje em dia, os processos são muito avançados, né? A gente já tem as cervejas 0,0, porque antigamente sem álcool, ainda pode, né? Sem álcool pode ser até 0,5% de álcool, mas a 0,0 hoje está escrito 0,0 é porque é 0,0 mesmo. Geralmente o álcool ele é tirado ou você tem a fermentação interrompida até 0,5%. Se eu quero ter pouco álcool, eu pulo o degrau de beta-amilase, essa rampa aqui de beta-amilase, né? Ou coloco 2 minutos só, 5 minutos. Se eu quero uma cerveja muito alcoólica, essa rampa aqui, ao invés de 20 minutos, é 50 minutos, né? Se eu quero uma cerveja com mais textura, eu não vou deixar a alfa-amilase atuar tanto, porque senão ela vai hidrolisar demais as destrinas, o amido, né? E aí eu vou deixar 5 minutinhos. Mas se eu quero uma cerveja mais fluida, eu vou deixar muito tempo de alfa-amilase. Ou seja, é uma infinidade, tá, de combinações para chegar, né? Aí depois eu tenho a clarificação e ainda depende do tipo de clarificação que a gente faz. É muito comum que cervejarias pequenas e em casa a gente faça sempre a clarificação por gravidade, né? Que são as tinas, né, de filtração. E são tinas com esse fundo falso, né, esse fundo falso ranhurado aqui, não é ele que filtra. Quem filtra é o bagaço, tá? Então, a torta, né, filtrante. Então, ele decanta esse material, esse mosto sai por baixo, tá? E você vai recirculando até chegar na limpidez desejada, tá? E na indústria, como quero grande, né, volume de produção, é comum o uso de filtro prensa, né, que aí é pressurizado, é uma linha pressurizada de filtração, tá? E aí acontece. Isso influencia absurdamente, né, a qualidade da bebida e o que passa, né, para o mosto, tá? O que é que fica, o que passa. E depois eu tenho a cocção. A cocção também vai influenciar bastante, como a gente já falou da lupulagem, porque depende de qual lúpulo eu adiciono e quanto tempo de cocção e quanto tempo de lúpulo, porque a cocção pode ter 60 minutos ou 120 minutos. E o lúpulo pode ser adicionado no início, no meio, ou só, né? Ou só no início, ou no meio e no início, né? Depende de quantas adições de lúpulo. E também pode adicionar lúpulos diferentes, né? Isso também é possível, tá? A cocção é outra questão, né, muito interessante, porque a gente tem, além da sanitização, da desinfecção, né, do mosto, não chega a ser uma esterilização, a gente tem muitas alterações químicas que vão acontecer ali, né, porque eu tenho complexação de proteínas, complexação de polifenóis, minerais, né, a gente tem caramelização de açúcares,
A gente tem reações de Maillard, né, que são os açúcares redutores com os aminoácidos, tá? Então, tem oxidação de compósitos, tem uma série de fatores que vão influenciar cor, sabor e aroma que são obtidos também nessa cerveja, tá? Depois vem a filtração e clarificação do produto final, que também depende do interesse, né? É muito comum uma decantação mínima tem que acontecer para tirar o excesso de levedura e o trube frio, né? Lá a quente forma o trube quente aqui na cocção, tá? Que são esses coagulados proteicos e de polifenóis, polissacarídeos também que não hidrolisaram. E aqui a frio a gente tem o trube frio, né? Depois tem a fermentação, tem a maturação, que são interações de alguns polifenóis também, só que de outros tipos, né? Outros tipos de interação que também vão coagular ali a frio, tá? Então, o excesso vai ser decantado ali também, né? Essa levedura e essa massa, tá? Só que quando eu faço demais, quando eu deixo muito tempo, ou quando eu faço filtração industrial mesmo, né? Que não é comum em cervejarias pequenas por causa do alto custo de implantação, tá? De uma planta de filtração, filtro prensa, né, terra de atomácia, que é a mais utilizada, né, que é um material microporoso, né, esqueletos, né, de microalgas, tá? Eles vão conferir um brilho e limpidez para a cerveja, né? Mas eles estão retirando também muita matéria orgânica, estão retirando muito material dali e vai alterar, com certeza, outras características, outros parâmetros da bebida final. Pelo motivo que alguém definiu que queria beber uma cerveja límpida, tá? E cerveja não é igual ao vinho, né? O vinho, classicamente, ele é límpido, sempre teve essa questão, né? Mas a cerveja não, né? É uma coisa mais nova, né? Porque essa clarificação era mais trabalhosa e, assim, combina, né? Não tem problema, não é um problema beber uma cerveja turva, tá? Mas tudo isso influencia, né? E depende se eu quero ainda, né, uma estabilização coloidal ou não. O que a gente tem que entender? Que cada vez que eu prezo por uma estabilização coloidal, né, ou por uma clarificação, uma filtração, né, e que não turve lá no tempo de prateleira, né, eu estou retirando compostos dali. Eu estou retirando compostos nutricionais, estou retirando compostos de sabor, né, que podem interferir também na cor de alguma forma. Eu estou alterando características dessa bebida. Então, é importante que a bebida final seja enquadrada, né, num estilo de cerveja, para você poder fazer a sua rotulagem, né? E aí, o que eu quero mostrar aqui para vocês antes? Por que eu falei tanto assim de processo e foi até rápido, né? Achei que é porque eu falo muito. Se eu não falar rápido, eu fico falando 2 horas. Existem 2 grandes guias, né? Que é o que norteia, né? Eu deixei esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho deles. É o guia, vocês estão vendo minha tela, né? É o Brewers Association, né? Que é um guideline para estilos de cerveja, né? Esse aqui novinho, né? Eu baixei, já é de 2021. E existe o famosíssimo, né? BJCP, né? Que é um programa de certificação, né? Julgamento, classificação dessas cervejas, que também é um guideline de estilos, tá? E aí, dentro desse guideline de estilos, vocês vão ver, né? Quais são os parâmetros, e esses parâmetros que a gente falou ali, eles estão aqui, né? Olha só, deixa eu achar. Puxa, está no outro. Aqui. Vocês vão ter algumas caracterizações, né? Como fermentação de topo ou de fundo, né? E os atributos comuns, né? A gente tem aqui os atributos que são descritos, tá? Se é para aquela bebida, e a gente tem aí esse BJCP ainda define os tipos de lúpulo, né, dependendo de onde eles são, né, a origem deles, o tipo de malte, tipo de levedura, né, e aí você vem nos estilos, né, de organização, tá, cor,
né? Teor alcoólico, tipo de fermentação, né? Aí, qual é o tipo, né, dessa cerveja? Se é uma histórica, craft. E aí você entra, de fato, nas classificações, né? Então, por exemplo, eu tenho cervejas, né, Standard American. Aí você vai ter American Light Lager, é a primeira, por exemplo. Aí ele vai ter características das impressões gerais, aroma, aparência, flavor, né, o sabor, né, da boca cheia ali, alguns comentários da história, de onde veio, e aí as características desses ingredientes, olha lá, de duas, né, são maltes de 2 ou de 6 fileiras, então tanto faz o tipo de malte, qual é o percentual desse malte, né, quanto eu posso usar de adjuntos ou não, geralmente, para poder classificar como uma cerveja desse tipo, né. Aí vem aqui, ó, aqueles parâmetros que a gente viu, IBU, né, cor, gravidade, né, a densidade original, a densidade final, teor alcoólico, ou seja, e a mesma coisa acontece aqui, tá? Ou seja, vocês quando vão nesses bares, tá, e veem essa infinidade de tipos de cerveja, né, é muito difícil, né, porque são muitos, né, é muito difícil até que o sommelier conheça todos. Provavelmente, se tiver um sommelier naquele bar, ele vai conhecer todos que estão ali naquele bar, né? Mas todos, porque é uma variedade enorme de estilos mesmo que existem. O que acontece é que tem estilos clássicos, né? Amados, né? E aí são muito observados, né, em vários lugares. As pessoas gostam de fazer, né? Então, vocês tendo o nome daquela cerveja, né? Vocês conseguem ter uma noção de quais são as características. E aí, galera, só vem do hábito, né? Com o hábito, você vai lembrar, Vitibir é a cerveja, né? Que, pô, vai ter ali tem o trigo, mas tem um quezinho meio cítrico. A Wet Beer, não, é meio adocicada. Então, é uma infinidade, né, tão grande. E tem uma outra questão, né? Que aí a galera acha que, nossa, eu não entendo nada de sabor, então, gente, é muito difícil. Quando você trabalha com análise sensorial, né, na indústria de alimentos, a gente trabalha mesmo com muito cuidado, né? Você tem uma quantidade certa de amostra, você tem uma concentração, é uma análise sensorial mesmo. A gente não está num bar, né, tomando uma cervejinha, papeando, não. As pessoas estão concentradas ali para fazer uma análise sensorial, né? Tem luz ambiente, tem temperatura ambiente, tem quantidade adequada de amostra, tem água, biscoito, água e sal, né, para fazer a limpeza do palato, tem orientação para fazer aquilo, né? Então, fazer essa percepção sensorial é uma coisa treinada, né? E aí também quando o sommelier vem, não, porque tem toque de banana da Inglaterra, nossa, quer dizer que esse cara foi treinado para isso, tá? Ele fez um curso de sommelier, né? Isso é muito comum no vinho e na cervejaria. Aí você fala, nossa, eu nunca vou saber. Sim, nem eu. Porque é muito difícil. Algumas cervejas você percebe, tá? É mais nítido. Mas outras são muito mais sutis, tá? Eu era uma pessoa que percebia gosto de cerveja de banana em algumas cervejas, mas que não era o estilo da cerveja. Era erro de fermentação, né? Aquele lote de fermentação saiu do controle de temperatura e, opa, ficou uma banana aqui. Mas não era intencional, porque era uma Pilsen, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa treinada. A não ser que o cara tenha um HPLC na boca, né, para fazer essas observações, eles são treinados, né? Defeitos de cerveja também são coisas treinadas, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente já estava aqui na cara, ó, de acetil, né? Ele não está presente. Algumas cervejas pode ter um pouquinho de acetil, outras não, mas, pô, como é que você sabe que tem, como é que não tem? Você faz testes indutivos mesmo, você pega o defeito tal e coloca, você adiciona, né? Você faz uma cerveja para ter esse defeito e você testa com ela. Você vai treinando o seu paladar, tá? Então, é uma questão muito mais de explorar esse universo, né? Do que uma questão de percepção mesmo. Porque aí essa percepção ela vai vir com o tempo, né? Então, quem gosta, né, talvez pelo título da palestra, né, quem gosta muito de estilos de cervejas diferentes, variados, né, é muito interessante vocês saberem o porquê que esses estilos são atingidos. Como, né?
qual a levedura que foi usada, você já define o tipo, e qual a cepa de levedura, você já define aí uma variedade enorme também de estilos, né? De aromas, né? De flavor diferenciados. Qual foi o malte que usou? Qual foi a proporção? Qual foi o lúpulo? Quantos lúpulos diferentes? As pessoas combinam, né? Tem algumas que, assim, passam um pouco da minha capacidade, né? De percepção. Nossa, tem 5 maltes, tem 4 lúpulos. E na hora que eu bebo, é uma cerveja boa. Você tá entendendo? Talvez seja isso que importe, que o conjunto da obra, né, seja bom. Mas a percepção minuciosa, ela exige um treinamento. Existem bares que fazem, né, noite com sommelier e que super vale a pena. Eu nunca fiz um de cerveja com sommelier, já fiz com de vinho. Só que, cara, você vai tomar... imagina, eram 8 rótulos de vinho. No terceiro eu já não estava mais sentindo nada, né? E cerveja, ainda mais muitas cervejas especiais sem teor alcoólico alto também, né? E aí vai. É mais uma questão agradável da noite, né? Mas é difícil. Mas os caras estão ali para tirar essa dúvida, para mostrar, para falar algumas coisas. Pode interagir, perguntar. É legal ouvir essa visão deles de como esses aromas e sabores e como eles foram obtidos. Eles também dão um pouco dessa... um pouco mais superficial, né, de como isso aconteceu ali, mas como eles combinam entre si, como eles combinam com a bebida, com a comida, né, com o que você vai comer. Isso é muito interessante, né? E em termos de processo, né, a gente teria a levedura, as matérias-primas, né, que foram utilizadas, e aí seria o tipo de malte, qual o tipo de secagem, né, desse malte, né? Qual a proporção que eu tenho de cereal ali, tá? Se tem adjunto ou não, né? É muito comum que a gente tenha cervejas com adjuntos, até nas cervejas artesanais, né? E o tipo de lúpulo, e quando aconteceu essa adição, quanto tempo que se deu essa adição, tá? E aqui, né, que é uma coisa bem processo mesmo, é muito interessante que qualquer combinação possível aqui, né, para a gente chegar em uma infinidade de cervejas diferenciadas, tá? É um pouco estranho, embora eu já tenha feito, né, alguns cursos e palestras assim, mas é um pouco estranho porque eu não estou vendo o rosto de vocês, eu não sei se está todo mundo boiando, se está todo mundo entendendo, se está todo mundo viajando, e também não tem interação. Geralmente eu gosto da interação, né, com a cerveja. Com a cerveja eu também gosto. Da interação com o aluno, né? Mas aí ficou guardado aqui para o final. Então, vamos ver se vocês têm dúvidas. Que o João Vitor pode nos passar e a gente tenta tirar, tá? Muito bom, professor. Muito obrigado. A gente tem perguntas sim no YouTube. A primeira pergunta é da Caroline Bianchini. Caroline foi minha aluna. Caroline eu lembro. Ela perguntou qual é a diferença entre a definição antiga e nova de cerveja aqui no Brasil, de acordo com a legislação que mudou, como você mesmo mencionou no começo. Mudou bastante coisa nesse decreto, tá? Uma mudança bem marcante foi a permissão de matérias-primas animais. Antigamente não era permitido. Então, bebidas tipo mel eram bebidas mistas, né? E não cerveja, na rotulagem mesmo. É uma questão de rotulagem, tá? E a questão de adjuntos. Antigamente, a gente só podia adicionar até 45%, né, do extrato primitivo do mosto de um adjunto, né? Ou era do malte, ou era 55%. Nessa confusão de mudança, eu me perdi. Mas agora não tem mais meio que essa restrição, não. Você pode usar adjunto, a revelia, tá? E aí você tem e pode chamar de cerveja do mesmo jeito, porque aí limitava, né, a rotulagem. E agora você pode chamar. Dizem que a briga vai ficar entre os produtores, né, para manter a qualidade da bebida, né? Tomara que eles não combinem todos
tipo um cartel, né? De tipo assim, não, vamos bater só todo mundo a qualidade e aí todo mundo barateia o custo. Tomara que não, né? Mas foi majoritariamente a permissão de matéria-prima animal e essa não limitação mais de adjuntos. Não estou te ouvindo, João, mas eu estou lendo aqui. Alguém me mutou. A Flávia pergunta o seguinte: a cerveja Malt Beer pode ter essa classificação Ale e Lager? A cerveja Malt Beer, ela é um estilo, tá? Que não é ela é escura, não por malte torrado, ela é escura pela adição de um aditivo que é o caramelo industrial, tá? E ela geralmente ela é de lager, tá? Ela é uma cerveja lager que é adicionada porque a vantagem da cerveja ale é exatamente explorar essa variedade de aromas e sabor e que não existe na Malt Beer. Na Malt Beer eu jogo ali um caramelo industrial e ela fica docinha, parece um refrigerante, né? E aí é geralmente lager. Beleza. A Beatriz Guerra perguntou o seguinte: tem pesquisas genéticas que procuram variar essas duas leveduras para conseguir atingir mais aromas e sabores variados nesses metabolismos? Olha, tem muita pesquisa, mas que eu conheça, tá? Eu não adentro muito nessa parte de engenharia genética, não. Mas tem muita pesquisa dos parâmetros que influenciam, né? Ou as cepas e qual é a cepa e qual. Pesquisa genética com levedura sempre tem, até para deletar a produção, por exemplo, de algum off-flavor que não seja de interesse, que seja desagradável, isso acontece. Agora, não é tão simples, né, essa questão de OGM quando micro-organismos, tá? E aí tem que ver a legislação de cada país e a legislação do Brasil, como é que está andando com isso, para permissão desses usos industrialmente falando, tá? Mas existe sim, principalmente se for Saccharomyces, elas são amplamente estudadas geneticamente. Beleza. A próxima pergunta é do Saulo Bom Pinheiro. Ele pergunta o seguinte: a cerveja é armazenada em diferentes temperaturas ao redor do mundo. Há alguma temperatura ideal para armazenar cerveja? Isso depende da qualidade dela? Olha, depende. Você diz armazenada para o mercado ou armazenada para consumo? O consumo de uma bebida estupidamente gelada, ele é típico do Brasil, né? A gente tinha uma cerveja de má qualidade, por exemplo, e beber estupidamente gelado te priva de off-flavors, né? De sabores, de defeitos sensoriais, tá? E também combinou com o nosso clima, combina, né? Você tá um calor do Rio de Janeiro, você quer se afogar numa cerveja gelada. E uma cerveja quente, aqui pra gente, é quente mesmo, porque a nossa temperatura é quente, e a nossa cerveja, se ela não for de tão boa qualidade, ela fica horrorosa, tá? Agora, lá na Alemanha, eles bebem na temperatura ambiente. Na temperatura ambiente, que lá deles é a nossa geladeira daqui. Então, é muito relativo. Agora, a questão, por exemplo, da luz, é uma questão no mundo todo, tanto que cerveja numa garrafa âmbar, ou as que não são, a garrafa tem uma proteção, né, de UV. A questão da luz é um inimigo da cerveja, tá? E temperaturas de armazenamento durante tempo de prateleira são um problema, porque quando a gente vai alterando muito, eu vou promovendo alterações químicas ali dentro. Aqui no Brasil a gente tem um outro problema. O nosso escoamento logístico, ele é basicamente rodoviário, né? Numas estradas que a temperatura chega até 60 graus, 60, 70 graus dentro daquelas lonas daqueles caminhões ali. A cerveja está pasteurizando de novo, você está entendendo? Então, com toda certeza, isso altera a qualidade sensorial da bebida. Tanto que quando a gente bebe o chopp, né, que tem que ser armazenado em temperatura adequada, a validade é menor, tal, a gente percebe, do mesmo produtor, né, que tem um chopp, tem a cerveja, você percebe nitidamente a diferença, tá? Durante o armazenamento e tempo de prateleira, a temperatura tem que ser controlada, adequada, para não ter oscilação e o mais baixa possível, para a gente poder chegar numa estabilidade química e bioquímica, se tiver célula, né? Por exemplo, ali ainda, né? Nas cervejas não filtradas, eu tenho que ter uma estabilidade química e bioquímica ali para chegar na mão do consumidor. Aí, a pergunta da Camille Cruz vai engatando... Minha aluna também. Você vê se algum falou e não foi. Fala.
A pergunta dela vai engatando na do Saulo, porque ela pergunta o seguinte: a cultura do consumo da cerveja no Brasil é levada a quanto mais gelada, melhor. Mesmo nas cervejas artesanais é possível ver elas sendo servidas geladas. Até que ponto isso poderia interferir realmente na degustação da cerveja? Totalmente, totalmente, porque você perde muito. Na temperatura, você já perde a sua capacidade de papilas gustativas, né? Já diminui essa exploração sensorial no palato mesmo, tá? E quando a gente bebe, não é só o que a gente engole que fica, o gásinho da cerveja e os aromáticos que vão sair juntos, eles já entram antes, né, pelo nosso nariz e já lá dentro já interage com a parte sensorial também do nariz. É um flavor, na verdade, não é nem sabor nem aroma. Tem sabor, tem aroma e tem o conjunto, né, deles. E aí, quando você está a frio, estupidamente gelado, você perde totalmente essa capacidade aí aromática de liberação da bebida, de absorção sensorial do seu organismo. Então, isso mascara, sim. É comum que testes sensoriais sejam controlados, né, sejam feitos na temperatura não tão gelada assim, para a gente poder sentir. Vocês reparam, o sommelier, ele fica lá com um copinho assim, né, na taça de vinho também, para poder dar uma subidinha nos aromas, né? Se estiver muito gelado, não sobe. Entendi. A próxima pergunta é da Gabriela Camargo e ela quer saber o seguinte: quando a cerveja é verde, qual corante é utilizado? Verde de cor mesmo? Uhum. Acho que tipo dessas cervejas assim, tipo Skol Beats, que tem várias cores coloridas. Acho que Muito loucura, né? Não tomem isso, não. É corante demais já, né? Então, ainda mais esses Skol Beats que a gente depois fica lambendo o chão. Uma luta. Mas, assim, a cerveja verde, do processo, quando a gente fala cerveja verde, é a cerveja que não passou pelo processo de maturação, tá? Mas aí é uma questão de maturação e verde, não de cor. Agora, a cerveja de cor verde, eu não sei qual é o corante, não. Tem que ser, se você pegar na garrafinha ou na lista, vai ter é obrigatório, né? Vai ter uma lista de aditivos ali, que geralmente é um código. INS, não sei o que, tal, não sei o que. Você pega todos aqueles números e códigos que aparecem ali e joga na internet para você ver quais são as classificações dele pela Anvisa. E aí você vai saber qual é estabilizante, qual é corante, qual é acidulante. Se tiver um corante ali, vai ter que estar escrito no rótulo, tá, Gabriela? Mas eu não sei te dizer qual é. Se for uma clorofila, né, já ajuda. Aí o Saulo faz uma outra pergunta. Saiu uma notícia há um tempo atrás sobre a permissão de espumante artificial na cerveja. Isso procede? O que seria esse espuma artificial? E qual o efeito disso para o consumidor? Espuma artificial. Olha, eu não sei. Existem aditivos para estabilidade de espuma, tipo uns alginatos, algumas coisas assim, uns glicóis da vida, que eles aumentam a estabilidade da espuma para ela não acabar muito rápido. Porque a gente tem também essa mania de tomar cerveja sem colarinho, porque o colarinho do bar é meio copo, aí já é demais. E a gente bebe muito rápido, né? A gente está conversando. Mas o colarinho ele é uma coisa importante para a cerveja, o creme, né? Que é para segurar o CO2, para evitar a entrada de oxigênio, para dar uma isolada na temperatura. Então tem muita coisa importante no colarinho. E aí a gente manter... Porque o que acontece? Eu não sei te dizer, tá? De espuma artificial. Eu conheço aditivos para manter a pouca espuma que tem. Porque quando a gente trabalha muito com aditivo ou com processos empobrecidos, né? Aquela mostura... Eu tiro muito... Ou a clarificação para fazer cerveja límpida toda a vida. Eu estou tirando muitos compostos que estabilizam a espuma. Então a cerveja fica pobre de espuma ou uma espuma que dura muito pouco. Né? Você vê, a espuma do refrigerante ela quase não existe, ela sobe e some em segundos, e a da cerveja ela se mantém por quê? Porque a gente tem compostos, né, fenólicos, nitrogenados que mexem. Mas quando eu empobreço muito essa cerveja para baratear custo, eu empobreço essa espuma. E aí pode ser que estejam inventando alguma espuma artificial aí, né, para poder compensar isso e que para eles valha mais a pena, mas eu não conheço, Saulo, que vou ficar te devendo essa. Mas ser artificial não deve ser muito legal, né? A Flávia faz uma outra pergunta agora.
Como que esses outros cereais, tipo o centeio e a aveia que você mostrou, vão afetar no gosto e na textura da cerveja? Aí depende o cereal não maltado, né? Ele é muito, ele vai ser pouca fonte de substrato fermentescível. Ele vai ser mais fonte de, né, um sabor mais grosseiro, né? Que não, porque o cereal não passou por esse processo de malteação. E aí depende um pouco do seu gosto, tá? Tudo que eu tiro de malte e coloco de outro vai alterar. E eu tenho que ficar de olho nas enzimas do malte, porque se eu tirar malte e colocar aveia não maltada, esse processo de mosturação vai ser alterado. Então eu preciso atentar para isso. Eu, por exemplo, adoro as cervejas que têm aveia, né? Então é uma questão bem, bem de gosto mesmo. Costumam ser cervejas com mais textura, porque esses cereais não maltados vão trazer destrinas que não vão hidrolisar, né, totalmente, e vão enriquecer o corpo dessa bebida, vão enriquecer a espuma dessa bebida, a retenção de CO2. Quando você pega cervejas de trigo, cervejas com aveia, né, ou os três, malte, trigo e aveia, por exemplo, você tem uma formação de espuma absurda e que você come com uma colher, assim, quase mastiga, porque são espumas muito densas, né? Então, o uso de cereais desse tipo costumam trazer muitas alterações de textura e de espuma. A Caroline fez uma outra pergunta. Por que a aveia e o trigo são consideradas mais nobres? Seria porque é mais caro ou pela característica que dá a cerveja? Eu nem diria, eles são mais nobres que os outros adjuntos, tá? Que entre o malte e eles, nem diria, não. O trigo, a aveia e o malte de cevada, tá? São cereais nobres. Nobres em termos de composição, uma composição mais balanceada, né? Majoritariamente usa o malte por uma questão de composição e facilidade de malteação. Combinou com a cerveja a relação proteína e carboidratos, né? O trigo tem um pouco mais de proteína, a aveia tem mais dificuldade de ser maltada, por exemplo, mas eles são mais nobres do que se eu pegar o milho ou o arroz, até mesmo em termos nutricionais, né? E aí porque se eu comer uma colher de arroz, ainda mais se for arroz branco, né? E uma colher de aveia, eu estou ingerindo uma gama de nutrientes muito maior na aveia do que no arroz, tá? No arroz branco e no milho. E ainda mais hoje, usando xarope, você tem o xarope de maltose, alto grau de concentração, tá? E aí, esses adjuntos são mais nobres que esses outros adjuntos, né? E aí, te dá uma cerveja que é rica em várias características sensoriais agradáveis e nutricionalmente. E também o uso desses adjuntos nobres, eles favorecem a atividade da levedura e que vão influenciar nos subprodutos da fermentação também. Quando eu uso adjuntos mais empobrecidos nutricionalmente, eu estou diluindo o mosto de nutrientes. E a levedura pode ficar estressada, pode liberar subprodutos, né, de outros mecanismos que ela ativa, né, por causa disso. Bem, a próxima pergunta é da Amanda Dornella. E ela pergunta o seguinte: na indústria, a cor da cerveja é determinada só com esses testes colorimétricos, mesmo em larga escala? Olha, na indústria, é muito comum na indústria pequena a gente ver, né? Na indústria grande, eles são bem difíceis, né, da gente ter acesso. Mas existem métodos padrões, tá? A gente tem que ver qual é o método AOC, né? Ou qual outro quando não é AOC? AOC. Qual o método de cor, né, para bebidas, que tem métodos espectrofotométricos também para isso, tá? E para saber qual exige, aí depende acho que também vai depender do país, né? De qual é a exigência da vigilância sanitária de laudos para poder carimbar, né, uma rotulagem, por exemplo. Então, eu não sei te dizer na indústria se é só assim comparativo ou se é alguma coisa de espectrofotometria. Entendi. Os pequenos, a maioria é comparativo, porque não tem acessos, né, a espectrofotômetros e tal.
Aí a Gabriela faz uma outra pergunta. Qual é o seu estilo favorito de cerveja e por quê? Olha, eu adoro assim, das normais, né? Digamos assim. Eu vou falar o nome, né? Porque não tem como. Eu adoro a Heineken, por exemplo, que seria um American Lager, né? Mais clássica. Mas dessas variadas, eu adoro cervejas de trigo, mas que não sejam tão adocicadas no final. Eu gosto muito de cerveja tripel, né? São maravilhosas, ainda mais se a fermentação for na garrafa, para gerar uma refermentação na garrafa, porque aí você carbonata na garrafa, fica maravilhosa. E gosto muito de blondes, as cervejas blondes são bonitas, aquelas variações de louro para vai marronzando, castanhando, né? São muito bonitas. E IPA, né? Eu também gosto de IPA, mas assim, às vezes fica demais, né? A vida já é muito amarga, pra gente ficar tomando cerveja muito amarga, mas eu gosto também de IPA. Mas, por exemplo, IPA você toma uma e dá uma segurada, né? As outras você já vai. Tanto cerveja muito doce quanto cerveja muito amarga, para mim, não dá para tomar assim a noite toda. Você toma e dá uma segurada. Aí a gente tem vários comentários, vários elogios. Eu vou mostrar alguns aqui. A Caroline falou: não creio que lembrou de mim, adorava suas aulas. Aí a Camille também falou: lembrou de mim, professor. Camille, Kleber tá aqui também, foi meu aluno. Tem a Flávia da EQ. O Kleber aqui, sempre arrasando. E a gente tem algumas perguntas do Instagram. A primeira é: escolhi ser cerveja? Não, né? Não. Acho que ali no rótulo vem bebida mista, não é? Aquilo ali é uma loucura. Não é uma linha de produção. Só sei que é boa no carnaval, né? Tu não fica tomando mais Skol Beats, assim, tipo assim, nossa, olha aqui que tô tomando. Mas não é cerveja. É uma rotulagem. A gente tem outra pergunta do Instagram também, que é: gostaria de saber um pouco mais sobre as cervejas sem glúten. Como elas são feitas? Eu participei de uma banca essa semana de cerveja sem glúten. A cerveja sem glúten, você produz... A gente tem vários mecanismos, né, de produção. Ou você usa cereais sem glúten, e que agora até facilitou, porque antes era bebida mista, né? E agora até facilitou, você pode chamar de cerveja. Mas aí você tem muitos comprometimentos sensoriais, de texturas, de espuma, de sabor, de aroma, né? Que diferenciam muito da bebida clássica. Ou hoje a gente tem os métodos cada vez mais avançados para retirar o glúten depois que a cerveja está pronta. Então você faz todo o processo fermentativo e no final você retira o glúten ou por uma via bioquímica de ação enzimática ou por um método físico, né, para retirar esse glúten. E aí você tem ou a cerveja com baixo teor de glúten, né, ou a cerveja sem glúten, que aí a legislação permite até 20 ppm, né, desse controle de qualidade, tá? Mas você pode fazer. A gente tem agora recente no mercado, né, a Stella, sem glúten, ela mantém a mesma cerveja e ela tira o glúten por alguma técnica, né, provavelmente enzimática, mas eu não sei te dizer. Eles, né, tem um segredo deles, mas eu não faço ideia. Só acho, né, porque são técnicas avançadas, mas tem vários métodos. A banca da menina foi ótima, ela fez uma revisão muito boa disso. E tá na moda, né, essa parte sem glúten. E foi uma pergunta interessante. A gente tem alguns elogios, alguns mais elogios, alguns comentários. E a gente também tem esse comentário, achei interessante, do Saulo, que é: ótima palestra, me motivou ainda mais a fazer minha cervejaria. Que bom, Saulo. Eu gosto assim, porque os alunos adoram fazer cerveja. Eu adoro beber cerveja. Quando eu vou, eles chamam para amigos, né, tal. Vamos fazer cerveja. Eu vou pelo social, para ensinar, para trabalhar junto. Mas eu fazer a minha em casa, eu nunca faria. Faço meu iogurte, que é mais fácil. Queijo, aí é tranquilo. Mas cerveja dá muito trabalho. Eu gosto mais de sentar e tomar uma cerveja. Mas é legal quando gostam de fazer. E quem faz assim em casa... pode explorar absurdamente esses... Tem um programinha, né, que chama Beer Smith, né? Tô fazendo várias propagandas na live de vocês. Chama Beer Smith, que vocês
conseguem explorar inúmeros desses parâmetros que a gente falou, né, para poder chegar no estilo que vocês desejam. Então, vocês montam, né, vocês montam eu quero a cerveja tal, e aí vocês vão vendo qual malte, mas depois que chegou numa infinidade de malte, né, você joga lá no Beer Smith, e aí ele vai te dizer, conforme os parâmetros, você vai ajustando quantidade, qual malte, qual lúpulo, quanto ferve, quanto disso, quanto daquilo, e ele vai te dizendo uma estimativa da cerveja que você vai obter e se ela se enquadra ou não dentro do padrão que você escolheu. Tá? Então, para quem trabalha, faz em casa, assim, os pequenos produtores, eles adoram esse programinha, é muito útil mesmo. Um aluno meu de TCC, uma vez, ele fez uma análise, não chegou a ser uma análise estatística completa, porque era um TCC, né? Não era uma validação, mas ele fez várias estatísticas da produção da cerveja dele artesanal, comparação com medidas em laboratório e as estimativas do Beer Smith, e ele funcionou legal, assim. É bastante útil o programa. Bem, acho que acabaram as perguntas. Professor, muito obrigado pela sua palestra. Foi uma palestra sensacional. Todo mundo gostou. E se você quiser falar alguma coisa antes de eu dar os avisos finais, fica à vontade. Pode falar. Agradeço o convite, agradeço a todos que vieram. Uma pena que eu não possa tê-los visto pessoalmente. Eu sou uma pessoa que gosta muito da interação, mas em breve a gente está voltando para essa vida, para a vida normal, assim, esperamos. E continuem aproveitando os estudos, né, essas oportunidades que estão aparecendo aí. Beijos para os meus ex-alunos, beijos para os que não foram meus alunos também. Cuidem-se, juízo, bebam com moderação, falou aquele, né? E se vacinem, assim que puderem, se vacinem. Eu já fui, graças a Deus. Ainda bem. A gente tem alguns avisos finais aqui, eu vou ler rapidinho. Primeiro, em nome de toda a comissão organizadora da Semana da Química, a gente pede desculpa por todos os problemas que aconteceram com os certificados, a gente já está ciente, a gente já está resolvendo, e todos os certificados vão ser gerados e disponibilizados em até 10 dias após o término do evento. Caso vocês ainda tenham problemas no site, a gente pede desculpa e pede para que vocês tentem atualizar a página apertando Ctrl mais F5. Amanhã a gente vai ter o último dia dos cursos, né, de blogs, astroquímicas, 9 horas. Logo depois, à 1 da tarde, a gente vai ter a palestra de automação e desempenho gráfico, um novo mundo em Power BI. E a gente pede também que quem se interessar participe do sorteio que está rolando no nosso Instagram, em parceria com o Grupo Voito. E lá vocês, no Grupo Voito, vocês têm acesso ao curso 100% gratuito de Fundamentos de Python e Pocketbook com mais de 500 resumos de livros. Basta ver a foto oficial do sorteio lá no nosso Instagram. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até amanhã e boa noite. Tchau, queridos. Boa noite.